Boa noite, Pajeú do Piauí, boa noite, meu grande Piauí, boa noite você que estava aí aguardando por nossa aula da terça-feira. Porque é esse aqui, né, esse momento que a gente se encontra, que a gente fala sobre gêneros textuais e falamos também sobre a estrutura da língua portuguesa. E a gente já sabe que começamos um novo mês, estamos agora no mês de... Olha, ainda estou aqui de lacinho cor-de-rosa, mas está na hora de trocar, atualizar. Afinal de contas, estamos agora no mês de novembro, né? E o novembro é azul, campanha em conscientização aí com relação ao câncer de próstata. Então, você, homem, você que passou, que já tem mais de 40 anos, não se esqueça, tá bom? Cuidado aí, vá cuidar da sua saúde, não deixe procurar o médico só quando adoecer. A gente procura o médico para não adoecer. Não esqueçam disso. Então, para falar hoje sobre o que vai ser da nossa aula, vamos falar de um gênero textual bastante utilizado no meio da nossa profissão, né? É um texto chamado de texto oficial, é o memorando. O memorando é um texto oficial, uma redação oficial, é um texto que circula em esferas internas de empresas, de órgãos, de sessões públicas aí. Então, hoje vamos falar de memorando. Seja bem-vindo à aula, você que está chegando. Além de memorando, vamos falar também sobre a linguagem formal, a linguagem padrão. Então, a aula é aqui, estou convidando você, vamos para a aula de língua portuguesa. Falando de memorando e de linguagem formal, afinal de contas, uma coisa puxa a outra, memorando é linguagem formal, a linguagem formal está presente no memorando, então, vamos para a aula. Agora você vê na tela, então, um exemplo de memorando. Coloquei aí dois exemplos. Primeiro eu coloco o memorandum. Como vocês podem observar, eu puxei esse texto em outra língua para mostrar exatamente como era a origem da palavra, né? Memorandum vem do latim, tá aqui, ó, memorando, latim. E em qualquer língua, eu quero que vocês observem que eles têm as mesmas características. Em qualquer lugar que você vai escrever um memorando, seja no português, seja em espanhol, seja no inglês, é um texto formalizado, é um texto padrão, é um texto oficial, é um texto que circula principalmente em ambientes externos com relação a locais de trabalho, como escritórios, né? Escritórios de empresa, de órgãos públicos, de instituições. Então, o memorando é aquele tipo de texto que a gente precisa conhecer. A estrutura do memorando, vamos dar uma lida aqui em português que é melhor. Memorando, número, aí vem, olha, sempre eles se referem ao nome, né? Eles sempre se referem assim, ó, ao nome do texto, memorando, e depois eles colocam o número do memorando, porque é um tipo de texto de circulação interna que é sob controle, tá bom? Então, os departamentos, eles controlam os memorandos que saem. É um texto oficial, gente, é um texto documento. Vamos colocar aqui, então, que ele é um texto documento, tá? O memorando é um documento. Então, por ser uma espécie de documento, ele tem que ter o seu próprio registro, um número de identificação. Esse número, ele é protocolado. Conhecem a palavra protocolo? Então, a palavra protocolo, ele é protocolado e é sob esse número aí que é pesquisado para saber o encaminhamento, para saber o processo, por onde anda esse memorando, de onde ele saiu e se já chegou até o local destinado. Então, como ele é um texto de circulação interna, dentro de empresas, dentro de instituições privadas ou públicas, dentro de órgãos públicos, ele faz um trajeto do local de onde ele sai até chegar ao seu destino, ele é acompanhado através de um sistema de verificação. Igual quando a gente faz compra
né? Quando você compra algo pela internet, você não recebe um número de rastreio? E quando você digita esse número de rastreio lá na página dos Correios, vai aparecer onde está o seu pedido, não é verdade? Vocês já fizeram compra online, meus alunos? Vocês têm o hábito de comprar na internet? Eu compro, eu gosto muito das promoções que eu vejo, né? Às vezes você compra uma coisa bem mais barata do que aqui. Mas cuidado, viu? Tem que ter confiabilidade no site. Ontem mesmo, uma cunhada minha recebeu uma oferta, né? Uma promoção. Ai, Patrícia, boa noite, Patrícia. Patrícia, você tem o hábito de comprar pela internet? Então, estou falando aqui que é legal comprar pela internet, mas nós temos que ter confiança, né, Patrícia? Confiança no site, na empresa que está vendendo. Então, eu sempre faço isso, eu verifico realmente a empresa, o vendedor, eu vejo quantas estrelas tem o vendedor, eu procuro lá naquele site chamado de Reclame, eu vou lá no Reclame e vejo se tem alguma reclamação sobre essa empresa, com relação à entrega, com relação a pagamentos, tá bom? Então, eu gosto de uma coisa confiável. Como eu estava dizendo, ontem, uma cunhada minha recebeu uma promoção, né, pelo WhatsApp, promoção das lojas americanas, diz que uma geladeira de 450 litros, acreditem, estava sendo vendida naquele site por R$700. Ao que eu disse a ela, eu digo, não abra o link ainda, peraí. Vou lá na página das americanas e vou procurar pela mesma geladeira. Aí eu abri, eu tenho o aplicativo, né, da loja, abri o aplicativo da loja, digitei a geladeira, 450 litros, Brastemp, tal, coloquei tudo. E apareceu o valor da geladeira, é 5.000 e tantos reais. Aí eu disse, olha, isso é golpe, viu? Isso é página falsa. Porque tem muita página falsa aí que as pessoas enviam, compartilham aí, você acaba comprando algo, né? Que não vai receber, tá bom? Então, por que eu falei sobre compras na internet? Porque quando a gente faz compra na internet, a gente recebe um número de rastreio. E com esse número você pode identificar onde está o objeto que você comprou. Se já saiu do seu destino, em que situação está, se está chegando à sua cidade, já está nos correios da cidade, se já foi mandado para entrega. Você acompanha até a hora que chega na porta da sua casa. Tá? E o memorando, ele também tem esse código de rastreio, que é o protocolo, aquele número ali, ó, número 34,SSSRR, ali é só um exemplo, né? Porque, quer dizer, através desse número aí, tanto o setor interno mantém um controle de quantos memorandos tem feito aquele departamento. No caso, esse daí seria o de número 34, dentro dessa sigla SSSSRR. Então, eles mantêm esse controle para saber exatamente quantos saíram, quem mandou, quem enviou, quais eram os assuntos, e também porque é uma forma de rastrear, de saber se já chegou ao seu destinatário. Então, outra característica presente no memorando, depois que você coloca o título, né, que é sempre o nome do tipo de texto, o número do protocolo, aí vem aqui local e data, ó. Local e data são informações que não podem faltar dentro disso que você chama de memorando, tá bom? Como você vê aqui também em outra língua, mas tem a mesma característica, tá? Aparece local e data. Outra característica que você vai observando aqui no memorando é o de para. Esse de quer dizer remetente. Remetente ou emissor, né? Quem é que está mandando a carta? Para é o destinatário, também chamado de receptor, tá bom? É o destinatário ou receptor, quer dizer quem é que vai receber. Então, de chefe da seção de pessoal para o chefe do almoxarifado. Então, você vê que é um texto que circula internamente na empresa. Quem está mandando? O chefe da seção de pessoal. Está enviando para quem? Para o chefe do almoxarifado. Então, ele está enviando esse texto, esse memorando, com certeza para saber de algo, né? Para querer saber de algum controle.
Depois você tem, olha só, o espaço, isso aqui você chama de espaço de parágrafo, ó, espaço de parágrafo. O texto de um memorando é geralmente muito curto, tá bom? Bem curtinho aqui, você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, ó. 7 linhas aí, já é um texto suficiente, porque ele é objetivo. Ele vem direto ao ponto, dizer para que foi feito, qual é a intenção, tá bom? Por que é que se fez esse memorando. Aí aqui diz assim, poder terminação, aí quando você trata de setores do órgão ao qual você trabalha, aí você diz, poder terminação da diretoria de administração, a partir do próximo mês de abril, a entrega de material de reposição, já que é o almoxarifado. O que é o almoxarifado? É o local que recebe todos como a gente diz, os instrumentos de trabalho, né? Recebe todo o material que se trabalha, principalmente em escritório, papel, caneta, clipes, envelopes, tudo que você vai precisar para trabalhar está no almoxarifado. E os setores solicitam através do ofício, mandam um ofíciozinho lá para o almoxarifado e eles liberam o material para as repartições, tá bom? Então, a partir do próximo mês de abril, a entrega de material de reposição deverá ser feita apenas às segundas-feiras. Então, quem solicitar material de reposição aí fora desse prazo não será atendido, porque o departamento pessoal já decidiu que só será refeita a reposição somente às segundas-feiras, não valendo mais o calendário anterior. Acabou de anular o calendário que vigorava antes dessa determinação, que estipulava a entrega às segundas e quintas-feiras. Vejam só como a pessoa não repete a entrega às segundas-feiras e quintas-feiras. Não, se você vai usar a mesma palavra, que tem a mesma estrutura, então você usa somente um final. Segundas e quintas-feiras, ó, feiras. Aí, isso aqui já representa que são segundas-feiras e quintas-feiras. Então, pronto, o texto disse a mensagem para que veio, né? Aqui você tem mais ou menos a finalidade do texto, com qual finalidade o texto foi escrito, que já é o corpo do texto, e agora você tem o agradecimento. O agradecimento, você tem que fazer, né? Tem que fazer, apresentar a sua educação com a outra parte. Agradecendo antecipadamente a compreensão, com estima, subscrevo-me. E, enfim, vem a assinatura. Por último, a assinatura fulano de tal, chefe da seção de pessoal. Só para que a gente fique sabendo aí como é que se apresenta um memorando, tá bom? Vai que você precisa no seu trabalho, né, Patrícia? Precisa escrever o memorando, já sabe qual é o modelo. Então, é só seguir e modificar. O que a gente modifica mesmo são as informações, né? E a finalidade aqui, mas o modelo é o mesmo. Simbora. Vamos falar de língua padrão. Para poder falar do memorando, chegarmos ao memorando, a gente começa falando sobre a linguagem formal. A linguagem formal é aquela que a gente chama de língua padrão. É uma convenção de que a língua portuguesa deve ser igual para todos. A língua padrão, ela é trabalhada principalmente no âmbito da escrita, certo? A língua padrão, ela é trabalhada principalmente no âmbito da escrita. Então, quando você escreve alguma coisa, principalmente em textos oficiais como o memorando, é importante que você saiba, então, lidar com a língua portuguesa padrão. Aliás, se você quiser conhecer uma modalidade da língua em que você pode usar em qualquer situação, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente entre amigos, seja no lazer, em qualquer ambiente que seja, existe uma língua que você pode, que é universal, né? Existe a língua universal, que é exatamente a língua padrão, também conhecido como linguagem formal. A comunicação profissional está infestada de erro de ortografia, erro de sintaxe, de regência, de pontuação, erros até de conjugação verbal. Mas não é só na comunicação profissional, não, viu? Esses erros também aparecem na comunicação do dia a dia,
na escola, na língua falada, na língua escrita, nos outdoors. Por onde você vê comunicação, você tem, onde se usa a língua portuguesa, dificilmente não se usa com algum desvio. Eu não vou chamar de erros, eu vou chamar de desvios, tá bom? Se você sai fora da curva, você desviou. Então, quando você desvia da língua padrão, você acaba aí tendo esses problemas. Falar e escrever corretamente, olha aí, queridos, olha a informação como é interessante para vocês. Falar e escrever corretamente é obrigatório. Então, não é opcional, né? Ah, eu só falo e escrevo corretamente se eu quiser. Não. É obrigatório se você quiser se dar bem em qualquer profissão. Todos nós almejamos um futuro, almejamos uma profissão. Então, não deixe para você treinar a língua padrão, a língua portuguesa oficial, somente quando você estiver concorrendo ao emprego de trabalho. Tem gente que faz isso. Quando surge um concurso que eles estão habilitados a competir, aí sabe que vai ter uma prova de língua portuguesa, aí é a hora que eles vão estudar o português. A gente não estuda o português só para o concurso. A gente estuda o português para a vida. A gente treina, a gente se habilita, certo? Porque quem sabe, é como eu falei, se você estiver procurando uma língua unânime, aquela que você pode usar em qualquer situação, se você estiver num ambiente formal ou informal, a língua padrão não deixa você de fora, tá bom? Agora, quando a gente aprende apenas a língua informal, se você aprende apenas a língua coloquial, você corre o risco de levar o coloquialismo para o ambiente de trabalho. Você corre o risco de levar o coloquialismo para um ambiente mais sério. Aí sim é um problema. Aí se torna problema. Você usar gírias no ambiente de trabalho, você usar gírias em um texto que você escreve para o seu trabalho, você utilizar expressões vulgares, comuns, que pra gente, o que chamo de vulgar não quer dizer imoral, tá bom? Vulgar quer dizer expressões muito banais, muito comum, vulgar, comum a todos. Então, você acaba empobrecendo a sua linguagem, empobrece a comunicação. Então, para não correr esse risco, treinar a língua padrão começa agora. Começa desde quando a gente começa a estudar a língua portuguesa. Além de ter uma redação bem estruturada, quer dizer, você sabe fazer um bom texto, você já sabe quais são os passos de escrever um memorando, mas isso é tudo? Saber escrever um texto é tudo? É preciso dominar a norma culta do português para ser admitido em qualquer processo seletivo. Claro, se você passar por um processo seletivo, se você estiver sendo selecionado para algum emprego, certo? Selecionado para ser operador de máquina, operador de caixa, seja qual for o emprego, a gente coloca o currículo, passa por uma entrevista e muitas vezes ainda fazemos, né? Algum teste seletivo que é de língua portuguesa. Ou são questões de múltipla escolha ou é uma redação. Mas mesmo quando você submete seu currículo de forma online, ou seja, coloca seu currículo numa empresa online, ela imediatamente faz um teste de língua portuguesa com você, tá bom? Então, hoje, o conhecimento da língua portuguesa, ele aparece sempre onde tem processo de seleção de profissionais. Sempre, em qualquer curso, em qualquer concurso, em qualquer seleção de profissional. Sabe quando que você não vai fazer um teste de língua portuguesa? Se você é indicado para algum trabalho, né? Você está lá no trabalho porque foi indicado por alguém, foi colocado por alguém. Aí você não faz teste de língua portuguesa no momento da entrada. Mas para exercer o seu trabalho, você está o tempo todo fazendo teste de língua portuguesa. Você faz teste de língua portuguesa quando se comunica com os colegas, faz teste de língua portuguesa quando você escreve ou exerce a sua profissão, seja atendendo ao público, seja escrevendo algum texto, respondendo às correspondências da empresa, mas o tempo todo você está
exercitando a língua portuguesa. E nesse exercício da língua portuguesa, é melhor que você o faça da melhor forma. Ou seja, usando a língua padrão, que é uma língua neutra, que é uma língua séria, que é uma língua aceita em todos os níveis. É aceita em todos os níveis que você estiver. Esteja você falando com o cliente, ou esteja você falando com o chefe, o dono da empresa, a linguagem é a mesma. Por isso que a língua padrão é tão considerada, viu? Porque é a língua que você pode usar com qualquer, entre setores. Manter-se empregado e alcançar novas posições hierárquicas também é preciso que você saiba fazer uma boa gesticulação uma gesticulação comunicativa. E o que é a gesticulação comunicativa, meus amores? Que você saiba se comunicar bem em língua portuguesa. Que você saiba chegar, falar educadamente com as pessoas. Tratar bem o cliente. Você já imaginou você atrás de um balcão atendendo, seu primeiro dia de emprego, você está atrás do balcão atendendo, aí chega lá um cliente, né? Aí o cliente diz, bom dia, e você diz, pô, não. E aí, o que é que tu quer? Será que é assim que você atende o cliente? E aí, o que é que tu quer? Olha a expressão, isso eu chamo de expressão vulgar. Expressão vulgar é aquela expressão que foge completamente à linguagem padrão, que não é recomendada para certos ambientes, principalmente ambiente de trabalho, certo? Até porque no ambiente de trabalho, você não pode tratar as pessoas por tu. Você não pode se referir a um cliente como tu. O que é que tu quer? Você não pode olhar para um colega que trabalha junto com você e dizer, ei, tu já viu isso aqui? A não ser que vocês tenham bastante intimidade que ele tenha te dado, né, essa prerrogativa. Mas, geralmente, em ambiente de trabalho, a gente se trata por senhor e senhora. Então, se você é um atendente, chega um cliente, você diga, bom dia, posso ajudá-lo? Ou posso ajudar o senhor? Bom dia, senhor, posso ajudá-lo? Tem várias formas de você receber bem um cliente, tá? Então, evitar o uso de linguagem vulgar. Bom dia, o que é que tu quer, né? Não, em que posso ajudá-lo? Olá, senhor, bom dia. Sempre sorrindo, gente. O atendimento ao público, olha, a pessoa já chega para você para ser atendido, ele já chega apreensivo, nervoso. Aí você vai estar lá atrás do balcão e você vai destratar a pessoa com a sua carranca. Você está em casa cheio de problemas, deixou os filhos sozinhos, não deu tempo de fazer o almoço, não vai dar tempo de voltar em casa para levar o marmitex, não sabe quem vai lá para levar a comida das crianças. Aí você pega toda essa carga de preocupação e faz um dia tenso de trabalho. Fica desligada, distraída do serviço, trata as pessoas mal, às vezes nem percebe que está tratando mal a outra pessoa. Receba a pessoa com carinho, com educação. Se não com carinho, com educação. Seja educado, seja gentil. Gentileza, né? Aquela coisa, gentileza gera gentileza. Receba com um sorriso. Bom dia, senhor, posso ajudá-lo? Ou bom dia, senhor, eu me chamo fulana, posso ajudá-lo? Melhor ainda. Aí ele vai dizer, oi fulana, tudo bem? Não, que eu estou aqui procurando marcar uma consulta. Qual médico o senhor deseja? Aí ele vai dizer, para qual seria o melhor dia? Nós temos vaga a partir do dia tal. Já vai dizendo assim para ele, olha quanta forma você tem de saber tratar bem a outra pessoa. E a outra pessoa que chega para você em ambiente de trabalho, tudo que ela mais deseja é ser bem tratado. Então, hoje, essa aula é muito focada na sua vida profissional, né? Você já observou. Hoje, quando se fala de um texto oficial, texto que circula no ambiente de trabalho, então, é muito focado para aquela linguagem que você deve levar para dentro do seu trabalho. Apesar disso, os tropeços na língua são incrivelmente frequentes. Apesar de saber da importância da língua portuguesa dentro da nossa profissão, tropeçar na língua ainda é muito frequente. Se você estiver escrevendo erro de ortografia, você está lá escrevendo um texto, aí você vai e escreve um tal de com certeza, numa palavra só. Que é isso, gente? Não existe esse com certeza.
Com certeza é uma locução. Com certeza. Uma locução adverbial, né? Com certeza, são duas palavras, locução adverbial, e não uma palavra só. Então, vai lá no erro de ortografia, você está escrevendo um e-mail, preparando um relatório, ou um artigo, ou mesmo uma apresentação oral, e aí a sua apresentação oral está cheio de erro de sintaxe. Professor, eu nem sei o que é erro de sintaxe. Mas é quando a gente deu, a semana passada falamos sobre isso, falamos de sujeito e predicado. É quando você diz, o que é que tu quer? Se você fala, tu quer, tu já está tendo erro de sintaxe. Porque o tu não concorda com o verbo nessa forma. Tu é segunda pessoa. Quer no infinitivo aí, infinitivo pessoal, tá bom? Está no infinitivo pessoal, está sendo conjugado, está em terceira pessoa. Ele quer. Eu quero, tu queres. Ah, sim, tu queres, né? Ó, olha qual seria a forma correta. O que é que tu queres? E não o que é que tu quer. Então, já levou desvios da língua portuguesa na área sintática para a comunicação oficial. Erro de regência. Erro de regência é não saber empregar corretamente as preposições após o verbo. Por exemplo, vou colocar um exemplo muito comum aqui, que acontece, né? Você fala assim, ó, esqueci do livro. Não, meu amor, você não esqueceu, realmente você não esqueceu do livro, tá bom? Você não pode esquecer do livro. Não se usa preposição se o verbo esquecer não tiver pronome. Como é que tem pronome? Quando você diz assim, ó, esqueci-me, aqui é um hífen, tá? Deixa eu separar aqui bem o hífen, para você não achar que é a terminação do i, para mostrar que é um hífen. Quando você diz assim, ó, esqueci-me, ficou do mesmo jeito. Esqueci-me, agora você pode usar o do, livro. Ó, agora sim, você coloca do porque tem pronome. Mas se não tiver pronome, você não usa do. Você só diz, ó, esqueci o livro. Esqueci o livro. Esqueci a roupa lá em casa. Eita, eu esqueci a roupa no varal. E não, eu esqueci da roupa no varal. Só fala do ou da se tiver o me. Esqueci-me ou me esqueci, né? Como as pessoas usam muito aqui a próclise, ao invés da ênclise. Então, me esqueci do livro. Aí tudo bem, né? Com pronome, você usa dó. Sem pronome, você usa ó. A mesma coisa para o verbo lembrar. O verbo lembrar é a mesma coisa. Lembrei-me de você. Lembrei-me de você. Mas se você falar apenas lembrei, sem usar o me, então lembrei você. Eita, eu estava viajando e lembrei você? Foi? Quando? Ah, eu estava assistindo a um show e de repente tocou aquela música que é a nossa cara. Eu lembrei você. Tá certo. Agora, lembrei-me de você, né? Usa o de quando se usa o me, o pronome. Então, isso você chama de regras de regência, que é da língua padrão. Ah, a língua padrão é tão chata, professora. É, mas é padrão, né? Quando você aprende de uma vez, você está apto a usá-la em qualquer lugar. Esse que é o lado bom da gente treinar a língua padrão, porque você está pronto para usá-la em qualquer lugar. Erro de pontuação. Rapaz, se tem coisa mais chata do que um texto mal pontuado, sem as vírgulas. E se você errar na pontuação do cheque, você ia dar R$100. Você ia dar R$100 no cheque, né? Aí você errou a vírgula e você deu R$10.000. Beleza, parabéns. Você acabou de ficar pobre, né? Perdeu todo o dinheiro. Conjugação verbal. Sabe o que é conjugação verbal? Eu vou dizer. É a mania que as pessoas têm de utilizar o verbo de maneira diferente, né? Eu estava assistindo ao Globo Esporte aí no domingo. Foi no domingo? Foi. Quando o Flamengo voltou de Guayaquil, campeão da Libertadores.
E aí as jornalistas que estavam transmitindo o evento, né? Uma delas disse que o Gabigol tinha chego, foi. Ela disse, olha, o Gabigol tinha chego. Falou desse jeito. Isso é erro de conjugação verbal. Tinha chego. Isso não existe, gente. Não existe tinha chego, não existe tinha trago, não existe tinha pago. Não existem. Essa forma composta do verbo, né? Verbo, ó, o verbo principal aqui, mais o verbo no particípio. Particípio, como são verbos abundantes, esse tipo de verbo aqui, eles exigem o particípio regular. Eles usam o particípio regular. Então, você não tinha chego. Assim também como o falo. Tinha falo. Eu fico até com vergonha, sério. Quando alguém fala isso perto de mim. Ai, fulano tinha chego. Ah, ele tinha trago. Ah, eu já tinha, né? Ah, eu tinha pago a conta. Eu tinha pago a conta. Eu tinha falo isso para vocês. Meu Deus, olha, sério. Dá falta de paciência, tá bom? Porque esses verbos, eles só querem o regular, que é o verbo com ado. 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 O trazer é tragado, não. Deixa eu corrigir aqui, porque o trazer é trazido, né? Esse aqui, ele só usa o irregular dele. Tirar o G, trocar o G pelo Z, porque não é o verbo tragar, é o verbo trazer. Então, trazido. Pronto. Esse aqui exige só o irregular. Tinha chegado, tinha trazido, que é regular também, porque é do verbo trazer, e o verbo com termina com ido. Tinha chegado, tinha trazido, tinha pagado e tinha falado. Nada de tinha chego, tinha trago, tinha pago, tinha falo. Isso não existe. Então, isso é língua padrão. Língua padrão é você saber a língua portuguesa como ela é aplicada. Ah, professora, mas é tão estranho a gente falar tinha chegado, tinha trazido. Meu Deus, se eu falar tinha trazido, vão pensar que eu estou falando errado. Sabe por que você acha estranho? Porque você não está acostumado a falar corretamente. E quando você não fala corretamente, você tem a propensão maior de levar esses deslizes da fala para a escrita. Não tenha dúvida, se você tiver que escrever um texto interno dentro do seu ambiente de trabalho, fazer o memorando, por acaso, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje, você tem todas as condições do mundo de escrever no memorando tinha chego, tinha trago, tinha pago e tinha falo. Porque é assim que você fala. Geralmente, a gente leva para a nossa escrita os deslizes que cometemos na fala. Por isso que a gente tem que começar a policiar a nossa língua a partir daquilo que falamos. Eu tenho alguns problemas na minha fala e eu sei observá-los, né? Eu uso muito o né, eu percebo isso. Mas pelo menos eu tenho consciência disso. Mas antes eu falava e não terminava bem a pronúncia das palavras. Não dizia as palavras até o final. Como assim, professora, não pronunciar as palavras até o final? Como eu estou falando aqui, as palavras. As pessoas dizem as palavras, as meninas. As meninas foram, as mulheres estão tudo impaciente. Não é assim que a gente fala? Porque a gente tem preguiça de terminar a fala. As meninas, os livros. Porque tem preguiça de terminar a palavra. Então, eu observei isso em mim. Eu tinha preguiça de pronunciar as palavras até o final. Então, acabava matando o S, que é importante para fazer a concordância nominal. Aí eu cometia erro de sintaxe. E quando a gente vai escrever, claro, a gente tem essa propensão, essa possibilidade e maior possibilidade, né? Melhor dizendo, tem maior possibilidade de levar esses desvios para a língua escrita.
Por isso é bom a gente treinar a língua portuguesa na fala. Treine na fala. Treine observando sua pronúncia. Treine do jeito que você está ouvindo. Olha, como é que eu estou falando agora, né? Olha o meu né. Esse né eu já sei que eu tenho ele, então eu já sei que é um calo. Mas, um dia, até na pronúncia do mas, eu tive a paciência de aprender a pronunciar o mas, porque senão sairia mais. Aí tu não sabe quando é mas ou quando é mais. Vem cá, ela mandou de botar mais lenha, ou ela disse mas, porém, né? Então tem que saber diferenciar as palavras também quando está pronunciando. Para não cometer deslizes, então, professora, eu não quero mais cometer deslizes na língua portuguesa. Eu juro para a senhora que a partir de hoje eu vou estudar muito português. Eu vou ler todas as gramáticas. Calma, não é terrorismo, não. Ler gramática, pagar curso de gramática. Tem gente que na hora que se inscreve no concurso vai logo lá pagar um curso de língua portuguesa. Não vai adiantar nada, filha. Você tem que aprender a língua portuguesa desde a hora que nasce. A gente nasce falando, né, cresce falando português. Então, o português é para a vida toda, não é para um concurso, não é para uma prova. A gente aprende português no dia a dia. Principalmente fazendo esse exercício de saber falar. Mas como é que eu vou perceber que eu estou falando errado, professora, se eu nem sabia que era errado? Pois é. Então, você faz o seguinte. Você começa a ler mais livros. Comece a ler mais livros. Ou leia jornais, leia revistas, leia sites, leia blogs, leia artigo de opinião. Leia, leia, leia. Vá assistir aquele filme que você gosta naquela plataforma. Coloque. Tudo bem, eu faço isso em casa. Você pode chegar a qualquer momento em casa que eu estiver assistindo o filme, que eu coloco o filme dublado e legendado. Meu marido sempre pergunta, Darlene, por que tu coloca dublado se está legendado? Aí eu disse, é porque às vezes eu tenho preguiça de ouvir e sou mais apta em ler. Porque você lê e ouve ao mesmo tempo. Eu não gosto de filme não dublado, eu vou logo dizendo. Até porque se você não gostar de filme, se você fosse aquele tipo que só gosta de filme com áudio em inglês e com a legenda. Sim, e cadê o emprego dos nossos dubladores, hein? E cadê a adaptação da fala deles para a nossa fala, para a nossa língua portuguesa? Eu acho linda essa troca, tá bom? Essa versão. Então, mesmo que o filme seja brasileiro, eu coloco a opção português com legenda, porque eu adoro ler o texto para não ficar dúvida do que foi falado. Olha o que eu disse, foi falado. Eu não disse o que foi falo, tá bom? Para não ficar dúvida do que foi falado, do que foi dito. O que eu falei agora foi dito. Eu não falei foi dizido, né? Porque dizido não tem. Então, a gente lê tudo. Se você não tem o hábito de ler, cria pelo menos o hábito de assistir aos filmes, às séries que você tanto gosta. Coloca em português com legenda. Que aí você automaticamente faz as duas coisas. Você tanto ouve em português como vai lendo a legenda. É um treino de leitura. Tudo é treino de leitura. Como sabemos, erros de português podem causar ruídos e prejudicar a comunicação. Causar ruído prejudica a comunicação. Você erra no português, você dá um deslize e, de repente, o que você achava que estava dizendo sai de outra forma. Vai ser compreendido, lido, compreendido, interpretado de forma diferente por outras pessoas, porque você vacilou na língua portuguesa. Isso porque a linguagem é o meio que usamos para transmitir informações, é a linguagem que você usa para persuadir. O que é persuadir, professora? Quando você quer convencer o outro, entendeu? É a linguagem que você usa para entreter e para dar feedbacks. O que é o feedback, professora? É retorno, gente. Se eu passo e você digo bom dia e você não responde, isso é muita falta de educação. Retorne. Feedback. Bom dia. Boa noite, Mariana. Mariana diz, boa noite, professora. E sabe quem é que dá boa noite? É quem chega, tá bom? Quem cumprimenta é quem está chegando. Se eu chego a um lugar, eu cumprimento as pessoas. Boa noite, Mariana. Boa noite, Camila. É a Camila, boa noite, professora. E a Mariana está atrasada.
A Mariana é tão muito delicada. Altamente, uma alma sensível, como dizia Machado de Assis. Mariana é uma mulher de alma sensível, delicada como uma rocha. Então, treinar a língua portuguesa, gente, é uma questão de cidadania. Falar bem a língua portuguesa é bonito, não é? Ah, é porque a pessoa é muito metida. Por que que ela é metida? Tu já ouviu o modo dela falar? Ela fala tudo no lá, no ló, dizê-lo, fazê-lo, querê-lo. Isso não é ser metido, gente. Isso é ter conhecimento e domínio sobre a língua. Qual o problema? Mas se também você chegar e falar qual é o problema, não tem problema nenhum, né? Tem dois. Se você chegar, ei, qual o problema? Aí tu não tem um problema, tu tem dois problemas, né? Aqui aumentou o número de problema. Então, como é que você faz, então, para reduzir a possibilidade de estranhar? Eu estou usando várias formas, né? Errar, desviar. Agora eu estou chamando de estranhar-se com a língua portuguesa. É você e a língua portuguesa dando um choque um no outro. Eu conheço uma pessoa que, meu Deus do céu, todo dia ela dá choque com a língua portuguesa. Vive se esbarrando os dois, ela com a língua, pá, cai um para cada lado. Nem ela conhece a língua e acha que a língua foge dela. Uma revisão, você tem que fazer uma revisão cuidadosa e paciente nos seus textos. Isso não é fácil. É por isso que você tem que começar a fazer essa revisão cuidadosa, que eu chamo de policiamento, no texto oral, naquilo que você fala. Eu vou perguntar para vocês, vocês têm o hábito de observar como você fala? Sério? Você para ouvir o que você está dizendo? Você já prestou atenção se todas as palavras que você pronuncia saem completas na língua portuguesa? Eu pergunto porque eu tinha o hábito de não falar as palavras completas. Eu já falei isso a vocês, tá bom? Então, além de ler bem, ler livros, jornais e revistas, faça uma revisão cuidadosa e paciente dos seus textos e também é fundamental para garantir a adequação à norma padrão. Então, se adequar à norma padrão é um treinamento. E daqui a pouco eu volto para treinar a língua padrão com vocês. Até já.